a gente vai detalhar alguns conceitos que nós vimos de forma mais generalista até o presente momento, tá? Então assim, vamos lá, prestem bastante atenção. O bom do vídeo é que vocês podem ver de novo e podem me trazer questões lá no nosso fórum depois. Vamos lá. Gente, com relação à exposição e desfecho, o que seria isso? Exposição, o nome está dizendo, né? Exposição se refere basicamente a nós estarmos em contato com algum fator de risco ou estarmos em uma situação de risco. Um exemplo bem comum é hipertensão arterial sistêmica. Quem é hipertenso está exposto a um risco para, por exemplo, o desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, nesse caso, se eu pegar este exemplo que eu estou dando para vocês, a minha exposição seria o indivíduo ser hipertenso e o evento seria, por exemplo, infarto do miocárdio, certo? Se eu comparar indivíduos que têm a exposição ao fator de risco, que é a hipertensão, com indivíduos saudáveis, ou seja, indivíduos que não possuem o fator de risco, provavelmente eu vou ter um número diferente de eventos, que no caso é o infarto do miocárdio. Mas vamos ver isso com um pouco mais de detalhamento mais à frente. Então tá. Com relação à exposição mais o evento, nós dizemos que ambos são medidos simultaneamente ou em um curto período de tempo. Quando eu me refiro a evento, eu me refiro a uma questão mais relacionada à incidência, certo? Um evento significa um acontecimento. Certo? Ou seja, eu vou pegar o indivíduo que é exposto a um fator de risco, certo? Algum fator de risco. E se esse fator de risco aumenta a exposição do meu indivíduo, então eu tenho mais chance de acontecerem os eventos, certo? Então assim, são medidos simultaneamente, ou seja, pessoas que estão expostas podem ou não ter eventos. Então são medidos simultaneamente ou em um curto período de tempo. Por exemplo, em um parque, pesquisadores entrevistaram 1.000 pessoas em relação ao consumo de sal. E depois mediram então a pressão arterial dessas pessoas. Ou seja, o fator de risco à exposição é o quê? O meu consumo de sal. Porque eu sei que consumir mais sal pode levar ao aumento da pressão arterial. Então, pessoas que consomem menos sal estão menos expostas ao fator de risco, que no caso está em estudo, que é consumir sal. Antes de eu saber, há muitos anos atrás, que consumir sal poderia resultar em aumento da pressão arterial, eu poderia fazer um estudo como esse. Ou seja, eu quero saber se pessoas que consomem mais sal podem ter mais eventos, que é o desenvolvimento da doença hipertensão arterial sistêmica. Então eu junto estes dois fatores para avaliar o meu fator de estudo, que é o consumir mais ou consumir menos sal com relação ao meu desfecho, que é desenvolver hipertensão arterial sistêmica, certo? Então, tenham claro isso. Exposição é a situação ou a condição do indivíduo que pode colocá-lo em risco. Risco de quê? Risco de que aconteçam, ou melhor, que se aumente a chance da ocorrência de eventos, certo? Então, no caso, o meu evento, falando deste exemplo que eu estou usando aqui para vocês, é a hipertensão arterial sistêmica. A minha exposição, ou melhor, o fator de risco em estudo é o consumo de sal. Ou seja, consumir mais sal pode resultar em maior quantidade de indivíduos desenvolvendo hipertensão arterial sistêmica.